Carol, obrigado. Ótimo dia para você também, ótimo começo de quinta para quem está com a gente. Foram votações expressivas, né? Um ritmo bastante acelerado de votação imposto pelo presidente da Câmara, Hugo Motta. Os deputados terminaram a votação um pouco depois das 11h30 da noite. E a gente lembra, por ser uma proposta de emenda à Constituição, precisa de um quórum mínimo, né, uma votação mínima qualificada. Seriam necessários 308 votos dos 513 deputados. E a PEC conseguiu bem mais do que isso. No primeiro turno foram 472 votos favoráveis contra 22 contrários. E no segundo turno, 461 votos contra 19. Tanto também ao intervalo que seria necessário entre essas duas votações, foi eliminado em uma votação, foi apresentado um requerimento para que a Câmara deixasse de cumprir o prazo de 5 sessões plenárias entre os dois turnos de votação da PEC. Com isso, as duas votações aconteceram bem próximas e o clima foi realmente de muita comemoração, né? Tanto da base do governo quanto do presidente da Câmara, Hugo Motta, que discursou ali no plenário, agradecendo aos envolvidos, sobretudo ao relator da proposta, Léo Prates. E no plenário, Carol, o presidente da Câmara também rejeitou qualquer tipo de tentativa de alteração no texto, mantendo o texto que saiu da comissão especial que analisava a proposta. Portanto, aquela redução de 44 horas semanais para 40 horas semanais e a modificação da escala, que deixa de ser 6 por 1 e passa a ser 5 por 2, 5 dias trabalhados e 2 dias de folga, com aquele período de transição de um total de 14 meses de transição. Depois que o Senado aprovar essa proposta, e se aprovar, o Congresso promulga, né, essa mudança na Constituição, e aí a partir da promulgação, primeiro prazo de 60 dias para se cortar 2 horas da jornada semanal, mas já entrando em vigor a nova escala 5 por 2. E 12 meses depois dessa primeira alteração, então seriam cortadas as outras 2 horas da jornada, passando a ser uma jornada de 40 horas semanais, portanto 14 meses depois da promulgação. Bom, agora a bola está com o Senado e lá quem vai ditar o ritmo da votação, até mesmo decidir se pauta ou não essa proposta, é o presidente Davi Alcolumbre. E como você disse, né, Carol, como essa é uma pauta muito cara para o governo, né, o presidente Lula encabeça aí as mobilizações para a aprovação dessa questão, a relação de Davi Alcolumbre com Lula pode sim interferir nesse ritmo de votação. Até por isso, o próprio ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que acompanhava a votação, disse que o presidente Lula vai fazer esse movimento de reaproximação, vai se encontrar com Davi Alcolumbre para tratar dessa questão. O ministro Luiz Marinho disse que são 2 amigos que estão há alguns meses sem se falar e que isso será resolvido. A CNN já havia informado, né, Carol, que esse encontro entre Alcolumbre e Lula pode acontecer ainda esta semana, entre hoje e amanhã, e a intenção é distensionar a relação depois da rejeição do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga do Supremo Tribunal Federal. No final de abril, numa derrota histórica para o governo, o Senado rejeitou o nome de Messias para ocupar a vaga do Supremo deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. A relação já vinha estremecida muito antes disso, né, Carol? Tanto que a gente acompanhou uma demora tremenda entre o anúncio feito pelo presidente Lula do nome de Messias até o envio formal da indicação ao Senado Federal e também toda aquela novela mesmo, né, de Messias buscando apoio no Senado, enquanto Davi Alcolumbre, na visão do governo, teria trabalhado contra, né, teria trabalhado para que houvesse a rejeição. No Senado, a proposta chega primeiro na Comissão de Constituição e Justiça. A comissão teria inicialmente 30 dias no máximo 30 dias para divulgar um parecer, né, concluir a apreciação na CCJ para poder liberar a matéria para o plenário do Senado. Os deputados, principalmente os governistas, depois da votação de ontem, disseram que o Senado vai ser sensível, vai ouvir o clamor da população e também o alto nível de aprovação na Câmara, né, as votações expressivas que a proposta teve na Câmara, mostrando que há um apoio político e popular para essa questão. Mas no Senado também continuam as forças contrárias, né, Carol? Empresários ainda reclamam dessas alterações, pedem um prazo de transição maior. Inclusive, ontem
representantes do setor produtivo se reuniram com o Davi Alcolumbre e cobraram isso dele. Para interlocutores, o presidente do Senado disse que vem dizendo que não vai atrapalhar a tramitação, que vai dar ritmo normal à proposta, sem atropelos, mas é preciso sim que ele se empenhe, Carol, porque senão a proposta vai se unir a outras lá que aguardam, né, a apreciação do Senado, muitas outras propostas que a Câmara já aprovou e que não tiveram tramitação continuada. Então é preciso sim um esforço político, sobretudo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Carol. Vamos acompanhar aí os próximos passos, mas Pedro Moreira já traçando para a gente os cenários em Brasília. Obrigada, viu, Pedro? Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Estou com o Theo Cury aqui ao meu lado, nosso analista e aniversariante do dia. Theo Cury, parabéns. Tudo bem, Carol? Obrigado. Bom dia. Muitas boas notícias para você. Pra gente. Você siga com essa boa energia, viu? Porque onde o Theo chega, ele muda o ambiente com esse alto astral, típico aqui das manhãs da CNN. Theo, que bom ter você com a gente, viu? Vamos lá, olhar para isso aqui, né? Aqui é a votação lá na Câmara dos Deputados, a gente está acompanhando as imagens, o que foram os debates, o que foi essa aprovação comemorada pelos vários espectros políticos, Theo. A aprovação com uma ampla maioria. Olha aqui o placar que a gente acompanha. Inclusive, essa aqui foi o primeiro turno, porque no segundo turno a rejeição caiu ainda mais. Esse cenário favorável à PEC, que prevê o fim da escala 6x1, o quanto que isso tende a pesar no que Davi Alcolumbre vai trazer lá no Senado? Essa relação mais estremecida com Lula pesa diante de um placar como esse? Olha, Carol, e bom dia para você, um ótimo dia para quem acompanha a gente. A relação, obviamente, pesa, mas tem uma pressão externa que ajuda a esse texto tramitar de uma forma favorável lá no Senado Federal. Há uma pressão a partir do momento que há um placar tão elástico quanto esse, não é um placar tão dividido como outras votações em que ele fica mais ou menos pau a pau, assim, a votação. Nesse caso, há uma margem gigantesca, ainda houve uma aprovação com menos votos favoráveis do que no primeiro turno, mas com menos votos negativos no segundo turno. Foram 19 votos não na segunda rodada de votação. Então, isso eleva uma pressão, sim, na hora de o Senado Federal analisar esse caso, apesar de os senadores e o próprio Davi Alcolumbre dizerem que não se pautam pelo que outra casa vota, pelo clima na outra casa, que são casas independentes, mas de fato há um ambiente favorável para essa aprovação. A despeito de o setor, obviamente, produtivo, as empresas, essa semana foram até o Senado Federal, se reuniram com os senadores, defenderam que esse assunto seja postergado para depois das eleições, para que haja uma discussão com calma, sem o teor eleitoreiro que essa discussão envolve, e de fato envolve, os deputados sabem muito bem disso, não à toa o placar foi aprovado com tanta facilidade e de maneira tão elástica. Mas isso eleva essa pressão porque tem a população indicando ser favorável a essa proposta. As pesquisas de intenção realizadas nas últimas semanas têm deixado isso muito claro. Então há essa mobilização, há uma mobilização intensa nas redes sociais, há uma cobrança dos eleitores a esses deputados, aos senadores. Então isso eleva, sim, a pressão para que o Senado tome uma decisão na linha similar a que foi na Câmara dos Deputados, a ver se com um placar elástico assim, a ver se com mudanças no texto, porque com uma mudança embaralha também e dificulta a velocidade da tramitação que o governo quer para emplacar esse texto. Vou pensar aqui um aspecto que você traz na sua análise, Theo, quando você cita as redes sociais, as várias manifestações que a gente acompanha, inclusive pressão que vem da sociedade através desse meio. Foi justamente nas redes que muitos políticos se manifestaram comemorando essa aprovação. Exato, porque aí já é uma forma de prestação de contas, associando a essa votação à atuação do político, isso levando em consideração as eleições de outubro tem um peso muito grande. É o que a gente vem falando aqui ao longo das últimas semanas. Por mais que seja uma iniciativa do governo do presidente Lula, que ganha uma intensidade ainda maior, uma força maior com a chegada do Guilherme Boulos à Secretaria-Geral da Presidência, é um texto que acabou sendo abraçado por vários parlamentares. A gente mostrava aqui, no começo havia críticas de uma série de setores dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, a essa proposta. Havia resistência. Ali ficou muito claro, o Partido Liberal, por exemplo, votou em peso favorável
a esse texto. Depois a gente pode trazer até aqui os nomes que votaram contrários, mas muitos parlamentares, por exemplo, do Novo, do Missão, mas a grande parte dos parlamentares da direita, que num primeiro momento se mostraram refratários, num primeiro momento disseram esse é um texto muito eleitoreiro, muito populista, acabaram abraçando essa ideia. Então, a tendência é de que isso também se repita no Senado Federal, se nada mudar. E aí, voltando para a relação do presidente Lula com o presidente Davi Alcolumbre, seria ideal que houvesse um alinhamento entre os dois e azeitassem a relação. Não há uma perspectiva por enquanto, mas há uma atuação para que isso aconteça. O Hugo Mota vem atuando nesse sentido, ministros do governo, José Múcio Monteiro, o José Guimarães, eles vêm atuando para tentar fazer esse encontro acontecer. E há uma expectativa ainda dentro do governo que esse encontro aconteça antes do Senado votar. A ver de que maneira isso vai rolar.